Hoje eu quero falar com você que tem algum medo que está agora te paralisando. Hoje eu quero falar com você que sente que seus medos estão te impedindo de conquistar os seus sonhos. Hoje eu vou usar uma técnica milenar da filosofia para te ajudar a se livrar desses medos e andar na direção dos seus sonhos e do seu propósito. Então, caso você tenha se identificado com esse tema, fica comigo que a gente vai resolver isso agora. Pessoal, muita gente acha que filosofia é ficar parado pensando na vida sem fazer nada, mas a real é que a filosofia tem muita solução prática para nossos problemas e anseios. Hoje eu queria ir lá atrás, numa corrente filosófica bem interessante chamada estoicismo, para ajudar vocês a superar os medos de vocês. Um dos pais do estoicismo, que é o Sêneca, ele fala que para você superar um medo, você tem que literalmente simular aquele medo. Então vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem medo de falar em público. Então você tem que simular aquele medo para ver se é tão ruim assim mesmo. O que o Sêneca fala é que muitas vezes aquele medo ele existe na nossa cabeça. Mas quando a gente vai fazer aquilo na prática, aquilo era só uma suposição, uma crença. E que a gente acaba, quando a gente vai simular aquele medo, a gente consegue ultrapassar ele e viver livre para realizar nossos sonhos. Então, por exemplo, o que o Sêneca sugere a gente a fazer é pelo menos um dia por semana ou uma semana no ano a gente dedicar esse período a treinar, a enfrentar, a simular nosso pior medo. Então, caramba, meu pior medo é falar em público. Então pega um dia, vá numa praça e começa a falar alguma coisa, vender algum produto, fingir que você está, enfim, fazendo algum discurso de alguma campanha, alguma coisa desse tipo. Pode ser que seja constrangedor, mas pode ser também que você chegue lá e fale, caramba, era isso que eu temia? E aí você vai ver que seu medo, na verdade, foi uma fantasia que você criou e assim você fica livre para tocar a sua vida. Eu acho que isso tem uma grande valia pra gente, assim, porque muita gente aqui está paralisada por causa de medo. Eu certamente estive. Eu vou te contar agora como é que eu usei essa técnica para me livrar dos meus medos. Eu tinha muito medo do isolamento e da solidão. E aí, quando eu li Sêneca pela primeira vez, e é importante falar que a primeira vez que eu li Sêneca foi no livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss é um grande fã do Sêneca e eu comecei a ler sobre ele nesse livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 Horas por Semana. E no próprio Tim Ferriss, nesse livro, indica outro livro que é Tao, T-A-O, of Sêneca, Tao de Sêneca, que o Sêneca fala bastante sobre estoicismo e sobre essa técnica de você simular os seus piores medos. Então, depois de ter lido isso no Tim Ferriss, depois de ter lido isso nesse livro do Sêneca, eu comecei a pensar como é que eu posso fazer para simular meus piores medos. Quais são meus piores medos? Aí eu pensei, isolamento e solidão. E aí eu pensando um pouco sobre isso me levou a uma ideia que eu já tinha muito antiga de fazer um retiro de meditação. São 10 dias de silêncio. E aí eu finalmente me inscrevi nesse retiro e durante 10 dias eu simulei meus piores medos. Olha, eu vou te falar, não foi nem um pouco fácil, mas minha família, meus amigos, quem me acompanha, sabe muito bem que eu voltei outra pessoa. Então depois de simular meus piores medos, depois de enfrentar meus piores medos, eu realmente fiquei muito mais livre para encontrar meu propósito e não por acaso hoje tenho tido tantos resultados maravilhosos. Por que eu falo que foi simular meu pior medo? Foi simular porque eu fui lá por escolha. Eu não estava sozinho, isolado, porque era o que me restava. Eu escolhi aquilo. Então acho que essa é a grande diferença. Você vai escolher simular o seu medo. Então, eu tenho muito medo de passar fome. Então você pode escolher um dia passar em jejum para ver como é que vai ser. Então a escolha é isso, ela é deliberada. Então você, se por acaso, não estou conseguindo, você vai lá e come. Como eu também, não estou conseguindo ficar no retiro, eu posso ir embora. Então essa é a grande diferença. O Sêneca fala para você escolher experimentar o medo, porque se for insuportável realmente é você termina aquele experimento. Mas na grande maioria das vezes, você vai perceber que esse medo é só uma invenção na sua cabeça e que você vai seguir livre para o seu propósito. Então, o que eu posso falar para vocês hoje? Você quer se livrar do medo? Você quer se livrar das amarras que te impedem de ser mais, de viver mais, de sonhar, de realizar? Então, esquece essa história e enfrenta o seu medo, simula o seu medo, tenta pensar primeiro em qual é o seu pior medo, como é que você pode simular isso, separa um dia, 2 dias, uma semana para você fazer essa história e aí finalmente você consegue fazer isso. E muitas das vezes que vocês vão fazer isso, vocês vão perceber que o seu grande medo, o seu pior pesadelo é só uma invenção da sua cabeça e você vai seguir livre para viver a sua vida. Então, pratiquem isso e eu acho do fundo do meu coração que essa pequena prática, essa prática que vem lá da filosofia antiga, pode literalmente mudar a sua vida e te livrar dos seus medos. Eu espero do fundo do meu coração que isso possa ter em você o benefício que teve em mim. E caso você queira conversar comigo sobre isso e você já vendo esse vídeo no Instagram, você pode ir lá no meu profile e clicar no link, mandar um alô pro meu WhatsApp. A gente vai trocar uma ideia aqui pessoalmente sobre os seus medos e sobre como poder superá-los. E se você estiver vendo isso no YouTube, vai ter um link por aqui na tela ou aqui na descrição também sobre como mandar um WhatsApp para minha equipe, para vir aqui pessoalmente comigo conversar sobre isso. E claro, se você quiser mandar isso para algum amigo que você sente que está paralisado por algum medo
e que possa ser beneficiado por essa técnica, vai ser um grande prazer. Esse conteúdo não é meu, esse conteúdo é nosso. E eu espero que ele possa ajudar você e todo mundo que você ama. Tá bom? Então, primeiro você identifica o seu medo, depois você treina, você simula aquele medo e você enfrenta ele. E eu tenho certeza que você vai se tornar muito mais forte e muito mais apto para poder enfrentar os seus objetivos, claro, e alcançar os seus sonhos. Tá bom? Então, muito boa sorte nisso. Por aqui, seguimos hoje e sempre vivendo de propósito. Valeu!